Então, a gente estava falando nas últimas aulas, né, antes das férias ali, sobre função do primeiro grau, né, e falamos sobre o gráfico da função, tudo mais, definimos, caracterizamos bem a função do primeiro grau, né. Ainda faltavam alguns detalhes, mas caso a gente volte aí presencial, a gente retoma algumas questões referente a isso, tá? E aí, para seguir na lógica da função do primeiro grau, a gente falou também de proporcionalidade, né, lá quando a gente estava falando da função do primeiro grau, e quando que aquelas grandezas ali, tanto o x e o y, eram grandezas proporcionais ou não, né? Então, tinha uma certa descrição da função que geravam quantidades que eram diretamente proporcionais. E para a gente definir melhor isso, né, e é uma questão para aqueles que vão fazer esse ano aí o Enem como treino, né, esta parte que a gente vai começar a ver hoje, que é a parte de razão e proporção, é uma coisa que sempre cai, certo? Resolvendo aí as provas ao longo dos anos, aí a gente pode notar que questões de razão e proporção, ou grandezas que são diretamente proporcionais, sempre tem uma questão dentro da prova, pelo menos uma, né? Mas na maioria das vezes, uma ou mais, né? Porque envolve também questão de regra de três direta, né, e regra de três inversa, tá? Então, para a gente começar aqui, a gente vai começar falando sobre razão, tá? E razão nada mais é do que uma, vou botar aqui uma outra cor, divisão, certo? Então, sempre que a gente falar sobre razão, a gente está relacionando com divisão. E aí, essa divisão, o que, que significa? Significa uma comparação, tá? A gente está pegando duas grandezas e comparando elas para verificar se elas têm alguma relação, né, de proporcionalidade, certo? Então, a razão entre dois números A e B, com B diferente de zero, né? Como a gente tem uma divisão e não existe divisão por zero, é o quociente de A para B, né? Então, a razão aqui é a fração A sobre B. Por isso, né, desta questão aqui do B ser diferente de zero. E aí a gente lê isso aqui, né, como A para B ou A está para B, certo? Então, vamos pegar alguns exemplos aqui para a gente entender essa comparação. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó. Um automóvel percorre 160 quilômetros em 2 horas. Qual é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto? Distância pelo tempo. Vocês já devem ter aprendido isso lá na física, isso indica velocidade, né? Então, a gente está comparando as duas grandezas, né? Comparando o deslocamento que o carro fez com o tempo que ele levou para realizar esse deslocamento. Então, para mim fazer uma razão da distância pelo tempo, né? Então posso chamar esse carinha aqui de A e esse carinha aqui o B, é simplesmente montar a divisão ou a fração com essas duas grandezas, né? Então 160 sobre 2, né? Eu posso fazer a divisão aqui, eu vou ter 80 quilômetros por hora, né? Então eu estou comparando as duas grandezas aqui, a distância percorrida e o tempo gasto, né? Então quer dizer que cada 80 quilômetros eu gasto 1 hora, certo? Eu levo 1 hora para percorrer essa distância aí de 80 quilômetros. Nesse exemplo 2, eu tenho na sala ali 20 meninos e 25 meninas. Ele quer que encontre as razões entre, na letra A aqui, o número de meninos e o número de meninas. Então, se eu tenho 20 meninos, aqui está o nosso A, 25 meninas, esse carinha aqui vai ser o B, né? Então, o número de meninos pelo número de meninas é simplesmente dividir 20 por 25. Certo? Deixa eu achar. Cadê o negócio? Por 25. E aí podemos fazer a simplificação aqui, divide por 5, eu vou ter 4 quintos, o que significa que para cada 4
meninos, nós temos 5 meninas, né? É isso que significa essa razão, né? 4/5. Na letra B, ele quer saber o número de meninas em relação ao total de pessoas presentes na sala, né? O total de pessoas presentes seriam os 20 mais 25, então seriam 45 pessoas, né? O total. 45. E aí o número de meninas é 25, então são 25 para 45. Né? Fazendo a divisão aqui por 5, né? Fatorando em cima aqui e na parte de baixo por 5, eu vou ter 5 dividido por 9. Ou seja, a cada 9 pessoas da sala, 5 são meninas, certo? Então, de novo, comparando aí o número de meninos, de meninas em relação ao total. E por fim, aqui na letra C, número de meninos, né, que são 20, em relação ao total, que são 45. Então, fatorando de novo ó, por 5, tanto em cima quanto aqui embaixo, eu vou ter 4 nonos, né? Então, a cada quando a gente pega 9 pessoas na sala, a cada 9 pessoas, 4 delas são meninos, tá? Então, essa é a definição aí de razão, certo? E dentro dessas razões, né, dessas frações, a gente tem frações que são equivalentes, né, que representam o mesmo valor de divisão, né? Então, se a gente pegasse aqui, ó, e dividisse, por exemplo, 4/5, que é mais fácil de fazer de cabeça, né, que é 0,8. Então, se eu pego razões que representam o mesmo valor de divisão, eu tenho frações que são ditas proporcionais, razões que são ditas proporcionais, ou seja, se A está para B, então C está para D, né? Então são valores que têm o mesmo resultado final de divisão. São razões que são ditas proporcionais. Isso é o que define, então, uma proporção. Né? Razão, são duas razões ou mais, né, que são comparáveis, que são iguais. Tá? Então, razão a gente utiliza para comparar duas grandezas, e a proporção é quando a gente tem razões que têm o mesmo valor final. Tá? E aí uma propriedade principal aí da proporção é o que a gente chama de produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ou lá, quando vocês devem ter visto no ensino fundamental, lá, regra de 3 simples, né? Produto dos meios, então, da esquerda para a direita, vezes igual ao produto dos extremos da direita para a esquerda. Tá? Então, A vezes D igual a C vezes B. Toda razão que eu comparo, né? Todas as razões que eu comparar e que eu obtiver produto dos meios igual ao produto dos extremos, essas razões são proporcionais. Tá? Vamos verificar isso nessa comparação desses números aqui. Ó. Vamos verificar no primeiro aqui na letra A, onde eu tenho 15, 30, 45 e 90. Então eu tenho lá 15 está para 30. Eu quero saber se isso aqui é proporcional a 45 estar para 90. Como que eu verifico isso? Produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos, ou seja, 15 vezes 90 tem que ser igual a 30 vezes 45. 15 vezes 90, aqui dá 1.350. Fazendo 9 vezes 15, dá 135 mais um zero. E aqui nesse segundo lado, vou fazer 3 vezes 45, ó, vai dar 15, sobra 1, dá 12, 135 mais um zero, 1.350. Então, o produto deu igual, quer dizer que essas duas razões aqui são proporcionais. Certo? Mantém a mesma, resultado final, a mesma divisão. Né? Então, elas são proporcionais.
Vamos ver aqui na letra B. Tenho 10, 20, 30 e 40. Eu quero que os 10 esteja para 20, assim como o 30 está para 40. Para que elas sejam proporcionais, né, grandezas proporcionais, eu tenho que fazer produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, 10 vezes 40 deve ser igual a 20 vezes 30. Então, desse lado aqui eu tenho 400 e do outro lado aqui eu vou ter 600. Então, é diferente, né? Aqui é diferente, logo essas duas grandezas aqui, né, esses valores não são proporcionais. Certo? Dentro dessa parte de proporção, né, quando a gente está comparando as razões, a gente pode ter razões que são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Tá? Duas grandezas vão ser ditas diretamente proporcionais, a gente pega uma e divide pela outra, e isso mantém uma razão constante. Tá? Então, que caracteriza esta implicação aqui. Tá? Então, eu tenho duas grandezas, elas são ditas diretamente proporcionais quando uma aumenta e a outra aumenta. A gente pode pensar assim, né? Ou quando uma diminui e a outra diminui. Então, essas são ditas diretamente proporcionais. Agora, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, ou uma diminui e a outra aumenta, a gente tem grandezas que são ditas inversamente proporcionais, e aí a gente determina se elas são inversamente proporcionais ou não, se o produto entre elas é constante, tá? Vamos aqui nos exemplos, acho que fica mais claro. Ó. Grandezas diretamente proporcionais, ó, quantidade de tempo gasto e a distância percorrida, certo? Quanto mais tempo eu caminho, mais longe eu chego, né? Aqui, esse caso aqui era do atletismo lá que a gente viu no exemplo de definição de função. A cada minuto ele percorre 600 metros, né? Se eu quero saber se essa grandeza ela é diretamente proporcional, eu vou pegar elementos na mesma linha, ó, certo? E fazer a razão entre eles, né? Então, 0 sobre 0, não preciso comparar, não faz sentido, né? Tem denominador 0. Mas a partir do 1 aqui, ó, 1 está para 600. Né? Então, quer dizer que a cada 1 minuto ele anda 600 metros. Então, essa aqui é a minha razão, vamos dizer assim, né? Essa aqui já é a minha constante K que tem na definição ali em cima. Agora, para mim saber se essas duas grandezas realmente são diretamente proporcionais, eu vou continuar fazendo a conta aqui, né? Então, eu vou pegar o 2 para 1.200. Fazendo a simplificação, né? Simplifico aqui, divido por 2 na parte de cima e na parte de baixo. Eu vou ter 1 sobre 600, que mantém a proporcionalidade, né? Mantive a minha constante. E aí eu vou seguindo, ó. Na terceira, ó, 3 para 1.800. Divido por 3 aqui em cima e embaixo. Então, chego lá em 1.600 de novo. Mantive a constante de proporcionalidade, então quer dizer que essas grandezas aí, elas são diretamente proporcionais, ou seja, quando uma aumenta, a outra aumenta também, né? Na mesma razão, vamos dizer assim, certo? Na mesma proporção. No caso aqui, eu dupliquei para a segunda parte, tripliquei na segunda. Então, triplico uma, triplica a outra também. Divido uma, divido a outra também, tá? Então, nesse sentido, essas grandezas aqui são diretamente proporcionais. Vamos colocar aqui. Diretamente proporcionais. Tá? Agora, quando a gente compara o tempo, perdão, a velocidade e o tempo de uma viagem, a gente vê que, à medida que a velocidade aumenta, o tempo diminui. Né? Então, se eu ando a 25 km por hora, eu faço o meu percurso em 4 horas. Se eu ando a 50 km por hora, eu faço meu percurso em 2 horas. E se eu
ando a 100 km por hora, eu faço meu percurso em 1 hora. Se eu fizer o produto, né, dessas grandezas, então 4 vezes 25, eu vejo que o resultado final vai ser sempre o mesmo. Ó. 2 vezes 50 vai dar 100, e aí 1 vezes 100 vai dar 100. Então, mantém aqui, ó, fazendo o produto entre as grandezas, mantém o mesmo valor constante, ou seja, essas duas grandezas aqui são inversamente, eita, aqui, são inversamente proporcionais. Tá? Então, o produto das duas gera uma constante, o que nos indica, então, que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Tá certo? Então, razão, quando a gente fala de razão, estamos falando de uma divisão. De proporção é quando a gente compara duas ou mais razões, e essas duas ou mais razões se mantêm constantes quando a gente fala da divisão, né? E quando essas proporções são mantidas, né? E elas, na divisão, mantêm uma constante, a gente diz que elas são diretamente proporcionais, e no produto, quando elas se mantêm constantes, a gente diz que elas são inversamente proporcionais, tá? Vamos fazer uns exemplos aqui, e aí eu já libero vocês. 2 amigos jogaram na loteria, o primeiro entrou com 140 e o segundo com 220. Eles ganharam um prêmio de 162 mil, que deve ser rateado em partes diretamente proporcionais às quantias com que cada um entrou. Quanto deverá receber cada um deles? Então, 2 amigos ali fizeram uma aposta, né? Um pagou 140 e o outro pagou 220. E eles ganharam nessa aposta 162 mil. E agora eles querem dividir. E a forma que eles querem dividir é de uma forma que seja diretamente proporcional, certo? As quantias com que cada um entrou. Quando a gente está falando de grandezas que são proporcionais, né, então eu estou comparando razões, certo? E se elas são diretamente proporcionais, quer dizer que eu vou ter uma quantidade referente, vamos colocar assim, vamos referenciar aqui, vamos dizer que eles são o Pedro e o João, tá? Então, P e J. Então, cada um vai receber uma certa quantidade, dependendo de quanto apostou, né? Então, digamos que o Pedro aí apostou 140 e o João 220. Então, a razão entre o valor que o Pedro vai ganhar e o valor que ele apostou tem que ser igual ao valor que o João vai ganhar em relação ao quanto ele apostou. Aí está as grandezas serem diretamente proporcionais, tá? A quantidade que ele vai receber tem que estar para a quantidade que ele apostou, assim como a quantidade que o João vai receber tem que estar para a quantidade que ele apostou, tá? Nesta comparação aqui, quando a gente fala de proporção, eu posso utilizar um macetezinho que é da soma das quantidades, tá? O que não tem nada a ver com MMC. Utilizar a seguinte razão, ó, P mais J, ou seja, a soma de quanto cada um vai receber, está para soma de quanto cada um doou. A soma de quanto cada um vai receber é o total que eles receberam da aposta, né? P mais J vai ser os 162 mil, certo? E aí eu tenho uma razão de proporcionalidade aí das quantidades. Então eu tenho P está para 140, assim como J está para 220, assim como a soma de quanto cada um vai receber está para a soma que eles gastaram. Então, 162 mil está para 360.
certo? Eu posso fazer essa divisão aqui. 162.000 dividido por 360. Esse aqui vai ser a minha constante de proporcionalidade. Proporcionalidade. Eita. Ficou meio horrível, mas dá para entender. Tá? O que vai nos indicar qual é o valor da divisão entre quanto cada um vai receber, o seu valor aplicado. E aí a gente consegue determinar direto quanto que cada um vai receber. Então, fazendo aí divisão, 162.000 dividido por 360. Então, a nossa constante de proporcionalidade aqui para este caso vai ser de 450. Tá? Então, P está para 140, assim como o J está para 220, e essa divisão aí tem que ser 450. Ok? E aí eu posso igualar agora cada uma das frações com a constante, porque elas têm que ser diretamente proporcionais. Né? Então, elas têm que manter a mesma constante de proporcionalidade. Então, P tem que estar para 140 e essa divisão tem que dar 450. Da mesma forma, J tem que estar para 220 e essa divisão também tem que dar 450. E aí, agora eu isolo P nessa primeira fração aqui, eu vou ter P igual a 450 vezes 140. 450 vezes 140 63.000. Então, P vai ser igual a 63.000. E o J vai ser 220 vezes 450. Então, fazendo aí na calculadora, 220 vezes 450, eu tenho 99.000, perdão. 99.000. Como sendo o valor que o João vai receber. Então, a gente pegou a quantidade total que eles iriam receber, sabíamos quanto cada um tinha aplicado e conseguimos dividir aí o prêmio em duas partes que são proporcionais, né, diretamente proporcionais a quanto cada um deles aplicou, tá? Então, um exemplo de grandezas que são diretamente proporcionais. Se tiverem dúvidas aí, me interrompam que eu refaço aí as contas, tá? Então, 3 funcionários arquivaram um total de 382 documentos em quantidades inversamente proporcionais às suas respectivas idades, 28, 32 e 36 anos. Nessas condições, é correto afirmar que o número de documentos arquivados pelo funcionário mais velho foi. Quando a gente tem grandezas que são inversamente proporcionais, então eu tenho funcionário 1, funcionário 2, funcionário 3. Tá? A gente viu lá que o produto deve ser constante. Né? O produto das duas grandezas tem que ser constante. Ou seja, F1 vezes 28, vou colocar assim, tem que ser igual a F2 vezes 32, e isso aqui tem que ser igual ao F3 vezes 36. Tá? Isso aqui tem que ser constante, igual a K, né? Constante de proporcionalidade. Certo? O que a gente tem aí que a quantidade F1 mais F2 mais F3 tem que dar 382, certo? Como agora a nossa proporcionalidade é inversa, certo? A gente tem aqui o produto delas, né?
Então, como que a gente vai fazer para resolver isso aqui? A gente vai pegar as frações com denominador 28, 32 e 36, tá? Feitas essas frações aqui, eu vou fazer o MMC e somar elas. E depois eu vou dividir esse carinha aqui por esta soma. Então, é quase a mesma ideia do exemplo anterior, só que agora a gente está pegando o inverso, certo? Que essas grandezas são inversamente proporcionais. Antes eu simplesmente somei, né? Peguei o valor total e dividi pela soma das partes. Agora eu estou pegando o valor total e estou dividindo pela soma dos inversos das partes, tá? Um pouco mais complexo aí. Então eu vou fazer o MMC entre 28, 32 e 36. O que vai dar por 2, que vai dar 14, vai dar 16, vai dar 18. Por 2 de novo, que dá 7, que dá 8, e aqui vai dar 9. Por 2, vai dar 7, aqui vai dar 4, 9. Por 2 de novo, 7, 2 e 9. E aí por 2, depois vai dar por 3 e depois por 7. Certo? Então aqui o produto vai ser 1, 2, 3, 4, 5. 32 vezes 9 vezes 7. Então o mínimo aí vai ser 32 vezes 9 vezes 7. Então 2016. 2016. Vou fazer as divisões aqui, né? 2016 dividido por 28. 2016 dividido por 28, eu vou ter 72. Então, 72 mais 2016 dividido por 32, 63. 2016 dividido por 36, que vai ser igual a 56. Certo? E faço a soma. 56 mais 63 mais 72 e 191 sobre 2016. Tá? Este valor aqui que a gente encontrou agora, eu vou pegar e vou dividir o 382. E isso aí vai me dar, então, o meu valor de constante de proporcionalidade. Certo? Então, ó, o meu K vai ser igual ao 382, que é o total de documentos que eles têm que separar, e eu vou dividir isso aqui por esta fração, 191 dividido por 2016, tá? Então, ó, como é que a gente divide fração? Copio a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. 382 e 191, um é o dobro do outro, se vocês forem fazer na calculadora. 191 vezes 2 dá exatamente 382. Então, eu posso simplificar aqui, ó, esse cara com esse, e aqui vão sobrar 2. E aí eu tenho 2 vezes 2016, o que vai dar 4032. Então, essa aqui é a nossa constante de proporcionalidade, 4032. Quando a gente fala de grandezas inversas, a constante de proporcionalidade vai ser sempre um número que é maior do que cada uma das partes, tá? O contrário da anterior. E agora a gente tem, então, nossa constante de proporcionalidade K, e a gente pode igualar, então, cada uma das razões ali. Razões não, né? Cada um dos produtos. Então, F1 vezes 28 tem que ser 4032, assim como F2
vezes 32 tem que ser 4.032. E o F3 vezes 36 também tem que ser igual a 4.032. É isso que significa elas serem inversamente proporcionais. Então, o meu F1, ou seja, quanto que o funcionário 1 vai ter que separar, vai ser 4.032 dividido por 28, que vai dar 4.032 dividido por 28. Então, isso que vai dar 144. O funcionário 2 vai ser 4.032 dividido por 32. 4.032 dividido por 32, 126. E o funcionário 3, 4.032 dividido por 36. 4.032 dividido por 36 vai dar 112. Certo? Então, essa aqui é a quantidade que cada um dos funcionários tem que separar da documentação total. Quando a gente fizer a soma, okay? Quando a gente somar esses três valores aqui, tem que dar exatamente esse valor que está aqui, 382. Né? Então, somando aqui, ó, 4 mais 6, 10, mais 2, 12. Então, vai um lá. 4 mais 2, 6, mais 1, 7, mais 1, 8. Então, aqui vai dar 2, aqui 8, e mais 1, 3. Então, fechou a conta aí. Então, esses valores finais, para a gente saber se está certo, a soma deles tem que dar exatamente o valor total lá da quantidade de documentos. Certo? Dúvidas, pessoal? Já tem ali no Moodle a primeira lista, tá? De exercícios. E ali até o final da semana eu já coloco, então, a atividade valendo presença da segunda-feira, dia 13, e do sábado agora, dia 18, tá? Se não tem dúvidas, ficamos por aqui.